Graça e paz, queridos. Aqui é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 13, 14 e 15 do livro do Apocalipse. Espero que você esteja gostando da leitura. É extremamente desafiadora, mas também muito empolgante poder ler algo que fala a respeito do passado, fala a respeito do nosso presente e também fala a respeito do nosso futuro. Então que o seu coração continue assim, cheio de vontade da palavra de Deus, da presença de Deus, e que isso te envolva nesse dia de hoje. Antes de nós expormos esses capítulos, gostaria muito de orar com você. Senhor, obrigado por mais uma manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado porque o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. O Senhor tem sido um pai, um amigo, que tem consolado o nosso coração, nos trazido orientações e se mostrado presente, Senhor, em todas as circunstâncias. Então que nesta manhã o Senhor possa encher o nosso coração dessa convicção e que nós possamos ser levados a olhar para Ti, Senhor, com o olhar de quem confia, o olhar de quem sabe que o Senhor está no controle da história. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, lembra que nós estamos falando que o Apocalipse é um livro dividido em 7. Foram 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Agora nós estamos falando de 7 personagens. Depois entram as 7 taças. Depois vamos falar do juízo final. E no final, as 7 coisas novas que serão criadas. Essa é a lógica do Apocalipse. Outra coisa que é importante lembrar, que o pano de fundo de Apocalipse é o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Você vai perceber que as taças, que as trombetas, que o santuário, que o mar de vidro, e hoje nós vamos falar inclusive de um cântico de Moisés, ele está sempre apontando para elementos de Gênesis e do Êxodo. Nós falamos sobre as 7 igrejas, já falamos sobre os 7 selos, falamos sobre as 7 trombetas. As trombetas falam de anúncio ali, então as coisas estavam sendo anunciadas. Falamos sobre os 7 personagens, na verdade faltam 2 personagens dos 7, eu já vou falar quais 2 faltam. E depois vamos falar sobre as 7 taças. A diferença das 7 trombetas para as 7 taças é que trombeta fala de anúncio e taça fala da concretização do anúncio. Então você vai perceber que há uma relação entre as taças e as trombetas. Em relação aos 7 personagens, nós falamos sobre eles. É a mulher, o dragão, o filho da mulher, o arcanjo Miguel, os descendentes da mulher, a besta do mar e a besta da terra. A mulher é Israel, que é o povo de Deus, ali no contexto da escrita. O dragão é Satanás. O filho da mulher é Cristo, então Cristo descende do povo de Israel. O arcanjo Miguel, que é um líder angelical, ele que expulsa Satanás em uma terça parte do céu. Os descendentes da mulher, que é a igreja. Então nós somos ali descendentes de Israel, porque somos ali gerados em Cristo. E agora mais 2 personagens, a besta do mar e a besta da terra. Então lembrando que o dragão fala de Satanás, e hoje nós vamos falar da besta do mar e a besta da terra, e vamos começar a falar sobre as taças. Então vamos lá, capítulo 13. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Dragão, Satanás. Viu uma besta que saía do mar. Ele tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha os pés de urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta que foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Foi-lhe dada também a autoridade para agir durante 42 meses. Lembra que mais 3 anos e meio. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus, para amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, lembra aqui que o livro da vida vai aparecer a primeira vez também lá no Êxodo, com Moisés.
Então é sempre uma referência. O cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém que há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vamos lá entender um pouquinho sobre a besta que sobe do mar. O mar falava sobre domínio, sobre governo. Nós temos no Apocalipse, por diversas vezes, aquilo que chamamos de profecia de dupla referência. Ela aponta para algo naquele tempo e aponta para algo do futuro. Para aquele momento que eles estão lendo, eles estão vivendo grande perseguição. Havia ali um grande entendimento que todo o Império Romano estava munido com o poder de Satanás para poder governar e dominar. O que estava acontecendo naquela época, nós já falamos sobre isso, é que Domiciano era o imperador e ele estava exigindo adoração. Na verdade, era uma estratégia de dominação, era uma estratégia de governar o coração das pessoas e ele então exigia adoração. Então, as pessoas que estão lendo naquela época, eles estão olhando para o poder de Roma sobre domínio, sobre autoridade. E quando você olha para o tipo de animal, leopardo, urso, leão, todos eles são animais de grande força e ferozes. Então, a besta que sobe do mar é um governante político. Então nós vamos ver depois que existe uma segunda besta também, que depois se une à primeira besta, que é um poder religioso, mas esse é um poder de governo, e ele exige adoração, e ele exige que as pessoas estejam debaixo dele. E aí ele vai dizer o seguinte, o que João vai dizer para aqueles que estão naquele tempo e para nós, se passarmos por algum tipo de perseguição, e para as pessoas que estiverem aqui no tempo da tribulação. Que se tiver que ir para o cativeiro, que vá, se tiver que ser morto, vá. Deus ele vai estar conosco nos momentos da dor e isso vai mostrar a nossa perseverança e a nossa fidelidade. Então, ou seja, não era para recuar diante da perseguição. E aí vai ter agora, a partir do verso 11, apresentando a besta que saiu da terra, que aí sim vai falar de um poder religioso. Olha o que vai estar escrito. Antes de um pouco de falar sobre o verso 11, é muito interessante como havia-se uma crença na época que Nero, e lembrando que nós estamos no tempo de Domiciano, não mais de Nero, mas Domiciano é visto por eles como uma encarnação de Nero, embora Domiciano já havia nascido quando Nero estava vivo, mas encarnação no sentido de que o poder de Nero agora repousava sobre Domiciano. E Nero tinha uma crença que ele tinha sido ferido mortalmente e ele não tinha morrido. Então, embora isso esteja apontando para o futuro, que vai dizer que a besta tinha uma das cabeças que foi ferida mortalmente e ele foi curado e todos ficaram admirados, né, porque ele falava como dragão e tal, e isso apontava, eles tinham no imaginário naquele momento o próprio Nero como um anticristo, mas isso aponta também para o futuro, aquilo que chamamos, e já disse hoje mesmo, de profecia de dupla referência. E aí nós vamos falar da besta que saiu da terra. Então vi outra besta que saiu da terra, com 2 chifres. Chifre fala de poder, como cordeiro, mas falava como dragão, mostrando que essa segunda besta é uma pessoa falsa. Ela fala mansinho, ela é como cordeiro, mas também fala como dragão, ou seja, ela tem essa personalidade mansa inicialmente, mas fala como Satanás. Dragão aqui é a referência a Satanás. Verso 12, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, ou seja, ela é anexada e ela tem um acordo com a primeira besta e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Ela realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Ela enganou os habitantes da terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas viveu. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Então aqui ele estava vendo uma imagem se movendo. Então aqui nós podemos imaginar na época os ventrílocos, ou seja, as pessoas vendo aquele movimento, mas hoje nós teríamos uma imaginação muito mais simples de olhar e imaginar ele olhando para um vídeo, reproduzindo a imagem da primeira besta, e as pessoas tendo que adorar, e essa imagem, esse vídeo, talvez, sendo reproduzido, tendo o poder de causar dano àqueles que não adoram a própria imagem.
Verso 16 vai dizer: também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa. Lembra que aqueles que foram selados, 144 mil, foram selados também. Por quê? Uma marca era uma marca de pertencimento. Então aqueles que pertenciam a Deus tinham uma marca. E agora o Senhor está dizendo para João que aqueles que também adorarem a besta também vão ter uma marca na mão, na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então, vamos parar só um pouquinho aqui. Naquela época parecia ser muito mais difícil, né? Mas hoje, ninguém mais tem dinheiro, tudo é por Pix, tudo é cartão de crédito. Nós percebemos que o ambiente está propício para a manifestação do anticristo, da besta, porque nós estamos chegando a um momento que dá para controlar como compramos e como vendemos. E aí ele diz que o número vai ter um número, o nome da besta. Ele vai dizer: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Este é número 666. Vamos só entender isso, porque às vezes as pessoas têm uma superstição sobre o número 666. O 6 é número de homem. Nós vimos agora que é nos apresentado uma trindade demoníaca, tendo o dragão, a primeira besta, que é a besta do mar, e a segunda besta, que é a besta da terra. Todos eles trabalhando como um só poder. Isso é uma cópia barata da trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos aqui o dragão, a besta do mar e o besta da terra. E o número 6 é o número do homem, o número onde o homem foi criado. Então o número 666 aponta que é um governo do homem contra Deus. Uma outra questão aqui, que você vai ver, então ele vai dizer, calcule o número da besta, e aqui é algo para a própria época, é que em hebraico números são letras. Então a conta do 666, quando falava Nero, quando falava sobre Nero e falava sobre ele ser a besta, o cálculo disso dava 666. Então as pessoas que entendiam hebraico entendiam que o 666 apontava para o governo romano, que agora, como eu já disse, não era mais Nero, era Domiciano, mas que a ideia era Domiciano no poder de Nero. Nero é o cara que se levanta contra a igreja e instaura um período muito longo de perseguição contra a igreja. Então quer dizer que o anticristo era Nero? Não, João vai dizer que houveram muitos anticristos, muitos anticristos. Nero é uma das figuras, e no certo sentido, todo homem que se levantou contra Deus ao longo da história, contra o governo de Deus, ele foi uma espécie de anticristo. É por isso que as pessoas olharam para Hitler e falaram: ele é um anticristo. E outros que foram aparecendo na história: é um anticristo. Mao Tse Tung é um anticristo, é um anticristo. Todos eles realmente foram anticristos. João já vai dizer lá na sua carta que já se levantaram muitos anticristos. Mas o anticristo, o homem da iniquidade que vai se manifestar, ele ainda não se manifestou. Mas em relação a ele, o seu governo será um governo humano contra Deus. Esse é o capítulo 13. O capítulo 14 vai meio que voltar lá nos 144 mil para falar sobre eles são marcados pelo Senhor. Então vai dizer assim: então olhei e eis que diante de mim estava um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. O som que ouvi era como arpistas que tocavam suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, das quatro criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido redimidos da terra. Interessante que nós vamos ver duas passagens aí durante todo o Novo Testamento a respeito de música, de cântico. E quando nós chegamos no Apocalipse, só abre as portas das bandas e nós vemos música o tempo todo. Aqui eles aprenderam um novo cântico. E aqui vai dizer assim: eles não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o cordeiro por onde quer que vá. Foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então vamos entender aqui. Lembra que nós olhamos que há pelo menos duas interpretações a respeito dos 144 mil. A primeira interpretação, que é prioritariamente usada no Brasil, por conta de ser o Brasil, quase 80% das pessoas são pré-tribulacionistas. Eles acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. E crendo assim, os 144 mil são os 144 mil de Israel. É como se Deus estivesse voltando a tratar com Israel
na tribulação, não quer dizer que só na tribulação só aqueles que ficaram de Israel serão salvos. É mais ou menos essa a ideia. Haverão salvos na grande tribulação, mas os 144 mil é um apontamento para Israel. Mas os 144 mil também, em outras interpretações, apontam para a completude, para a plenitude. Não está falando de um número fechado, porque 12 vezes 12 12 patriarcas, 12 discípulos. Nós vamos ver 12 horas para governar o dia, 12 horas para governar a noite. O 12 está falando de plenitude. Então, 12 vezes 12 é a completude daqueles que serão salvos. E esse número de 144, e essa ideia tem que ser levada de certa forma, de forma figurativa também. Por quê? Aqui ele vai dizer que os 144 mil se mantiveram castos. E castidade aqui, se nós estivéssemos olhando sem entender o todo das escrituras, poderíamos pensar que alguém que não casa, que não tenha uma vida matrimonial, relacionamento com a sua esposa, esse é superior aos que se mantiveram solteiros. E não é verdade. Nós vamos perceber isso ao longo das escrituras, que o casamento é puro, é santo, imaculado é o casamento. Então ele não poderia estar fazendo aqui, no final, uma distinção entre aqueles que se casam e aqueles que não se casam. E mentira aqui não é que esses homens nunca mentiram, é que eles não falaram heresia. Mentira no contexto de Apocalipse é heresia, é pregar uma falsa mensagem. Então eles não se contaminaram com uma falsa mensagem, nem pregaram uma falsa mensagem. Então, seja lá qual for a interpretação que você está acostumado a ouvir, seja eles dos 144 mil que são de Israel, ou que são os 144 mil a totalidade de todos os salvos, a ideia de que são pessoas santas, puras, e a castidade fala sobre pureza e santidade, não necessariamente de não se casar, e que eles não pregaram heresias e nem se envolveram com heresias. E aqui começamos o anúncio que vão vindo os 3 anjos que vêm do céu. Ele vai dizer assim: então vi outro anjo que voava pelo meio do céu. Ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Esse anjo disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois a hora do juízo dele chegou. Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Outro anjo veio em seguida dizendo: caiu, a grande Babilônia caiu, que fez todas as nações beberem do vinho, da fúria e da sua prostituição. Então, lembrando que Babilônia aqui fala de governo humano. Lembra que a estátua que Daniel vê, ela tem a Babilônia é a cabeça da estátua. Nós vamos lembrar que Babilônia é o mesmo que Babel. E lá em Babel os homens se levantam contra Deus, construindo uma torre e uma cidade, em plena desobediência ao Senhor. O Deus mandou: vá, enchem a terra, e eles fazem uma cidade dizendo: nós não seremos espalhados. Nós estamos seguindo o dilúvio naquele momento. Eles fazem uma torre, como uma clara declaração de que o Senhor poderia mandar juízo e que eles não seriam mais atingidos por juízo. Então, desde Babel, Babilônia e agora Roma, isso representa um governo anti-Deus. O terceiro anjo dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber a marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem para aqueles que recebem a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Os que obedecerem aos mandamentos de Deus permanecem fiel a Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois as suas obras os seguirão. Então, está mostrando que desde aquele tempo de perseguição, isso é verdade para aquele tempo, verdade para o final, que morrer será um presente de Deus, para que eles estejam livres de toda a fadiga. E aqui vai falar sobre uma colheita, né? A colheita fala sobre juízo, fala sobre o último momento, é o ápice, né, de tudo que está acontecendo. Olhei, e eis que diante de mim havia uma nuvem branca, sentado sobre a nuvem a que alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz: e aquele que está sentado na nuvem, tome sua foice e faça a colheita. Que vai falar sobre a colheita, sobre ajuntar as pessoas, sobre derramar. E aqui tem algo interessante, que o anjo passou lá no final pela terra e ajuntou as uvas e o lançou no grande lagar da ira de Deus. Eles foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando à altura dos freios dos cavalos,
a uma distância de 1.600 estágios, ou 350 quilômetros, que era mais ou menos naquele tempo a distância que eles mediam de Israel. A medida hoje é um pouco maior, estágio também pode gerar uma medida um pouco diferente, mas dava mais ou menos o tamanho de Israel, que era o entendimento daquele povo de completude. Ou seja, a ira do Senhor e o sangue estará sobre toda a terra, a não ser, só estando livre disso aqueles que foram marcados com a marca de Deus. E aqui mostra que Deus, que Deus é amor, mas ele é justiça. E que nós não precisamos vender um evangelho barato, de que, olha, coitadinho de Deus, ele precisa de você. O nosso Deus está dando chance para a humanidade, mas chegará o dia do juízo. E no capítulo 15 é anunciado que vão ter as taças. Vai falar sobre pragas e depois sobre as taças, mas o 15 é o anúncio. Vai dizer assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 pragas. As últimas, pois nelas se completará a ira de Deus. Vi também o mar como de vidro misturado com fogo, de novo uma referência ao tabernáculo de Êxodo, em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então vai ter uma música aqui de Moisés sendo cantada. E aí ele vai, verso 5. Depois disso olhei, e eis que o templo estava aberto nos céus, o tabernáculo da aliança. Saíram do templo 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, no próximo capítulo nós vamos ver sobre as 7 taças. Aqui nós vemos que a perseguição sempre foi uma realidade da igreja, mas o Senhor sempre esteve presente, e aqui está sendo mostrado para aqueles irmãos que Deus não estava alheio da história, que ele continuava sendo o Deus Todo-Poderoso, e que chegaria o fim, e aqueles que faziam tal maldade seriam julgados. Que nós possamos ter esse dia de hoje como um dia de nós nos fortalecermos no temor do Senhor. No sentido de que o nosso Deus ele é amor, mas o nosso Deus está dando uma chance para o mundo. Então que você proclame o Evangelho, que você não fique calado, que de certa forma você seja uma das trombetas de Deus na sua casa, na sua família, nas pessoas que estão ao seu redor. Porque hoje é dia de salvação, é dia de anunciarmos essa salvação para aqueles que estão próximos a nós. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.